Olá, estudantes. Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. E nós vamos para a nossa aula de número 5, para o 8º ano do ensino fundamental. Guerra Fria, 1949 a 1990. Guerra Fria, tá? Como nós começamos a ver na aula anterior, certo? O mundo dividido, 2 polos de poder, Estados Unidos e União Soviética. Por favor, Guerra Fria não é guerra do Polo Norte ou Polo Sul, não é guerra de geladeira, tá? Guerra de geladeira pode ser de alguma marca, mas não é isso aqui não. Nós não tivemos, nessa situação aqui específica, tá? Olha, Guerra Fria. Isso porque foi uma guerra que ficou no campo dos acordos. Foi uma disputa pela questão ideológica. Tranquilo? Então, os focos de tensão foram mudando ao longo do tempo. Eles não foi o único foco de tensão. Porém, é importante você observar isso, que eles mudavam, mas sempre quem estava por trás, sempre soviéticos e estadunidenses, ou socialistas e capitalistas. Tá? Por isso que foi colocado ali um de vermelho e um de azul. Isso é importante, a gente observar esses detalhes. Quando algum país não deixava claro, né, ficava em cima do muro, não sei se vou para cá ou se vou para lá, aí o que acontecia? Tanto os soviéticos quanto os norte-americanos, eles difundiam, eles financiavam grupos para mostrar a sua ideologia. E é interessante que nós vamos ver isso acontecer nas várias guerras que aconteceram aí. E, inclusive, o mundo hoje não, porque hoje o grande problema do mundo é a pandemia. Ah, hoje quase não vemos falar de ataques terroristas. Graças a Deus eles ficaram, acho que deve estar com medo do vírus. Aí está todo mundo em casa. Lockdown para todo mundo. Então, nós temos que observar isso também, tá certo? Mas, quando um país não ficava indeciso, tentava negociar, conversava com os Estados Unidos, com a União Soviética, mas não se definia, aí o que acontecia? Os Estados Unidos buscavam aliados dentro daquele país, a mídia, os intelectuais, tá? Os políticos, e também a União Soviética tinha os seus aliados ali, e muitas das vezes isso acabava num confronto. E nós vamos ver nesse conteúdo dessa aula de hoje que alguns países foram, inclusive, divididos por essa razão. Ok? Então, financiavam grupos rebeldes. Isso aqui é muito sério. Olha, financiaram grupos rebeldes, partidos políticos e até artistas e intelectuais para difundir a sua ideologia. E isso muitas das vezes hoje acontece. Eu poderia dizer que as empresas hoje fazem isso. Você vê a propaganda da televisão, você é naturalmente influenciado a comprar aquele produto. É por isso que é tão caro aquele período ali para você divulgar o seu produto na televisão. Porque
você vai fazer crescer a empresa. Quanto mais divulgada ela for, mais ela vai crescer. Porque mais você vai ver o produto, mais você vai ter desejo de comprar. E aí você vai trabalhar, vai lutar e vai comprar. Então, aqui no caso dos países, os países buscavam grupos rebeldes, partidos políticos e até artistas e intelectuais para difundir a sua ideologia. Por isso, a Guerra Fria não foi uma guerra no sentido estritamente militar entre as duas potências. Porque no país onde eles difundiam, que acabavam, em alguns casos, entrando em conflito, tinha o conflito ali dentro armado, bélico, tá certo? Mas a guerra mesmo envolvendo tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, ela ficou no campo da tecnologia, né? Foi uma guerra tecnológica, da ideologia, foi uma guerra ideológica e uma guerra que difundia os valores culturais. Tranquilo? É importante salientar que a Guerra Fria não provocou um conflito armado entre as duas nações. Que nações? Estados Unidos e União Soviética. Ok? No entanto, o conflito de interesses, aí é que é o problema. Preste bem atenção. Não gerou um conflito entre os dois líderes, capitalistas e socialistas. Mas o conflito de interesses dos capitalistas com o interesse dos socialistas gerou várias guerras, olha, gerou diversas guerras ao redor do mundo. E essas guerras, eles foram apoiados, né? Tinha um grupo apoiado pelos Estados Unidos e o grupo apoiado pela União Soviética. Então, isso é algo sério. E nós vamos ver que nos anos 2000, nós vamos chegar nessa aula. Aqueles, por exemplo, algo que vocês já ouviram falar, de 2001, eu sei que você não tinha nem nascido, eu sei disso. Mas o ataque às Torres Gêmeas dos Estados Unidos vai falar de uma pessoa que ela foi forjada, que ela foi formada aqui, durante esse conflito da Guerra Fria. Nós vamos ver que o cabeça daquele ataque, ele foi treinado pelo exército norte-americano. É interessante isso. Cuidado com o que você faz hoje. Pode ficar contra você amanhã. Os Estados Unidos aprenderam isso duramente. A Guerra da Coreia. Observem esses mapas. Esse gráfico, ele mostra para a gente, olha, em junho de 1950, o país era dividido por dois grupos, socialistas e capitalistas. Sempre aqui, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Aqui é socialista e aqui capitalista. E aí, olhem bem, só que um país com as ideologias, né, separados. Aqui, o socialismo cresce setembro de 1950. Aí o que acontece aqui, ó, em novembro? O capitalismo que cresce, que avança. E aí, 27 de julho de 2053, o país é dividido. E aí nós temos isso aqui, olha. A fronteira entre os dois países, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Certo? É um dos países mais fechados, para não dizer o país mais fechado hoje,
e a Coreia do Sul, que vive uma democracia. Então, o capitalismo e o socialismo. Ali, a nação, a população estava dividida entre as duas ideologias, houve o conflito armado, pessoas morreram, tá? E até chegar no momento que dividiram o país. Mas também tivemos isso em outro país. Aqui foi no Vietnã, que também teve um conflito assim, conflito armado entre dois grupos. E lembrando, sempre os Estados Unidos financiando o grupo capitalista, que era a favor da ideologia capitalista, e a União Soviética apoiando para prevalecer a ideologia socialista. Também resultou em um país dividido. E alguns críticos dizem que foi a grande derrota norte-americana por dentro do país, por não conhecer a realidade física do país. Ok? E foi aqui na Guerra do Afeganistão, tá? Que nós vamos conhecer um pouquinho sobre o surgir, né, da Al-Qaeda, do Talibã, do Osama Bin Laden. E foi nesses campos, no conflito dentro do Afeganistão, que eles foram formados, que eles foram forjados. E aí? Chega 1985. Mikhail Gorbachev entra para a história. Não, calma aí. Ele entra para a história, sim. Mas ele sobe ao poder na União Soviética. E esse presidente começa a perceber que a população estava insatisfeita com o regime. Nos anos seguintes, iniciou o processo de reestruturação econômica. Dois palavrões, vamos falar assim. Perestroika e glasnost. Foi o mecanismo que ele usou, essas duas palavrinhas em russo, por isso são tão diferentes, tá? E ele utilizou deste mecanismo para trazer a mudança que o povo soviético, ou que o povo russo, tanto queria. Mas, Eliane, por quê? É porque durante a Guerra Fria, como nós mostramos para vocês, não houve um conflito armado direto entre União Soviética e Estados Unidos. Mas nós não podemos esquecer também que os Estados Unidos capitalista e a Rússia socialista, modelo de governo totalmente diferente. A economia, nenhum era economia de mercado, com propriedade privada, no outro, uma economia estatizada. Lembra desses detalhes? E aí o que acontece? O governo na União Soviética era o dono, era o único proprietário. Era ele quem dirigia. Era o patrão, não tinha empregados e patrões, perdão. Tinha o governo e a massa de trabalhadores. E aí, cabia ao governo gerenciar os recursos, a riqueza que o país gerava, para dar bem-estar à população. Mas havia uma necessidade muito grande de impor a sua ideologia pelos outros países. E aí, muitas das vezes, aquilo que deveria ser direcionado à população era levado para a corrida armamentista,
para a corrida espacial. E aí, isso fazia com que a população não tivesse as suas necessidades básicas, tá, sendo satisfeitas. E devido a isso, em russo, perestroika significa reestruturação ou reconstrução. Glasnost significa uma coisa que para os russos não existia. É essa transparência. O governo, ele não tinha que dar satisfação daquilo que ele fazia. Então, muita gente não gostou disso aqui, não. Pessoas do alto escalão do governo não gostaram disso aqui. Mostrar o que eles estavam fazendo. E isso não era do interesse deles. E aí, essa política de Glasnost tinha como objetivo aproximar a população das decisões políticas. Que antes, os burocratas, o alto escalão do governo, acabava distanciando os trabalhadores e a gerência ficava só para o governo. E isso aí, houve alguns conflitos internos, mas acabou prevalecendo esse desejo da população russa. E qual foi a consequência desse momento aí? Foi o fim do sistema de partido unitário. Qual era o partido? O Partido Comunista, o Partido Socialista. Ok? E liberdade religiosa, que o povo não tinha. E o fim da censura dos artistas e dos jornais. Por quê? Todo o controle estava nas mãos do governo. E na primeira década do século XXI, por quê? Porque no século XX foi marcado por essas questões. Mundo capitalista e mundo socialista. Estados Unidos e Rússia. E essa abertura política dada, que iniciou, com Mikhail Gorbachev, culminou no chamado fim da Guerra Fria. Ok? Na queda do Muro de Berlim. Na primeira década do século XXI, o mundo assistiu mudanças geopolíticas que têm definido um novo equilíbrio de forças. Por quê? Porque antes eu sabia, ou é Estados Unidos ou é a Rússia. E agora? O socialismo caiu. A hegemonia norte-americana, Estados Unidos é o número 1. Então o mundo entrou na paz total? Se o século XX deu origem à era da... Gente, observem isso. Da guerra total. Por que da? Porque, de fato, tivemos várias guerras, mas eu sabia de que lado vinha... Vamos brincar agora, de que lado vinha o tiro. E agora? Como o historiador inglês Eric Hobsbawm, no século XXI, ele diz o seguinte: inaugura uma era da insegurança, era de guerras. Por quê? Porque nós vamos conhecer agora conflitos que vêm de N lugares, os chamados ataques terroristas. Então, o fim da Guerra Fria, fim daquele sistema bipolar, nos faz entrar numa onda agora diferente. E esse receio diante da possibilidade de novos conflitos iniciou-se
Lembra que eu falei? 11 de setembro de 2001, com o atentado terrorista Osama Bin Laden. Ok? Então, esse momento, agora, literalmente a gente tem que perguntar, não é que tiro é esse, de onde vem o tiro? Não é o vírus, não, tá? A pandemia é sério, é o momento que nós estamos vivendo agora. Então, 11 de setembro de 2001, inicia-se essa onda. E o mundo viveu N ataques terroristas. Na Europa, na Oceania, nos Estados Unidos. O 11 de setembro não foi o único ataque. Tá? E, após o ataque de 11 de setembro, o mundo entrou na guerra contra o terrorismo. 10 anos depois, em 2 de maio de 2011, Osama Bin Laden, mentor dos ataques, líder terrorista da Al-Qaeda, né? Ele foi morto no Paquistão. Mas isso não significa dizer que a onda de ataques parou ali. Não. Elas continuaram a acontecer. O que começou como um ataque militar contra o regime talibã no Afeganistão se ampliou posteriormente para a guerra no Iraque. O conflito no Iraque, por sua vez, trouxe como consequência o surgimento da milícia terrorista chamada Estado Islâmico. E isso trouxe muitas consequências para a sociedade. O interesse pelas regiões, né, onde tem recursos energéticos de grande valor econômico, principalmente no Oriente Médio, que é o petróleo, foi uma das principais causas desses ataques, desses conflitos armados, mas a busca por materiais energéticos não foi o único objetivo dessas guerras. Diferentes etnias desenvolveram sua cultura, suas tradições, línguas e modo de viver, a sua cultura. E isso também provocou diversos conflitos na África. Os Tutsis e os Hutus causaram aproximadamente 1 milhão de mortos e mais de 1 milhão de refugiados. E aqui nós vamos estar fechando essa aula com uma foto do filme Hotel Ruanda. Eu aconselho, se você puder assistir, é muito bom, tá? E ele mostra um grupo do exército da ONU. E quando o exército da ONU ele entra com esse colete e a boina nessa cor, é no sentido de trazer a paz. E esse filme mostra uma realidade muito dura, que muitas das vezes o exército da ONU entra nos países em conflito, mas não para dar segurança aos habitantes locais, mas para pessoas da Europa, dos Estados Unidos, de países ricos que ali se encontram. E vocês já estudaram sobre a ONU e outras organizações que têm por objetivo, né, trazer a paz não só para um país, mas para o mundo. Tranquilo assim, pessoal? Nós vamos ficar por aqui nessa aula, tá certo? E você não esqueça de acessar a nossa plataforma SMED GV, faça suas atividades, marque que fez, não esqueça, hein? Você é avaliado. Isso é importante para você, tá? E o conhecimento também. Assista os nossos vídeos no YouTube, se inscreva no nosso canal e acesse as nossas redes sociais. Tchau, tchau. Até a próxima.